A Assembleia vai pedir formalmente que o governo federal reveja o veto ao artigo da MP que permite o uso de recursos da Lei de Informática na infraestrutura de universidades. Diante do cenário de ataques contra a Zona Franca, deputados apontam falta de interesse de gestores e políticos para solucionar a questão. Deputado Platini Soares volta a cobrar o pagamento dos salários atrasados dos terceirizados do Hospital João Lúcio. E mais, o Poder Legislativo cedia seminário de educação básica para tratar sobre os desafios e as estratégias na formação escolar. O Alê Notícia já está no ar com os principais fatos do dia no Parlamento Estadual. Boa noite. A Assembleia vai encaminhar ao governo federal um documento pedindo que o presidente Michel Temer reveja o veto ao artigo da medida provisória que permite o uso de recursos da Lei de Informática na infraestrutura de universidades. Os reitores da UEA e da UFAM apresentaram na ALEAN parâmetros legais para embasar o documento e evitar o corte de investimentos nas instituições de ensino. Os reitores das universidades estadual e federal do Amazonas estiveram no Poder Legislativo para esclarecer aos parlamentares os prejuízos que as instituições devem sofrer com o veto do governo federal ao artigo da medida provisória que diz respeito à Lei de Informática. O veto pode impedir o uso de R$1,5 bilhão de pesquisa e desenvolvimento para investimentos nas universidades do Amazonas. Esses valores são oriundos de empresas e multinacionais que recebem incentivos fiscais da Lei de Informática. De acordo com os reitores, falta clareza de como esses valores podem ser aplicados. É detalhar aquilo que pode ser investido em áreas administrativas dentro desses projetos, dentro desses laboratórios. Exemplo, laboratório. Muitas vezes um laboratório de pesquisa, que também é laboratório de ensino, ele precisa de áreas de convivência, ele precisa de uma mini biblioteca, ele precisa de uma sala de reunião como essa aqui, que possa receber imprensa, que possa receber parlamentares, novos investidores em P&D. Então, há sim necessidade de áreas administrativas nestes laboratórios e não exclusivamente construir estruturas administrativas dentro desse recurso, que não é o foco. Nós temos o Instituto de Computação, a Faculdade de Tecnologia e o CETELI, que são duas unidades acadêmicas e um órgão suplementar que trabalham diretamente com esses recursos. Esses recursos eles são importantes para que nós possamos dotar a universidade de infraestrutura, isto é, novos laboratórios. Esses laboratórios eles também têm a capacidade de formar novos mestres e doutores que vão atuar nesse processo de capacitação, o que nos permite dizer que, por exemplo, o Instituto de Computação da UFAM ele tem nota 5 no seu doutorado. É único no norte do país com essa nota. É uma nota muito importante. Foi por iniciativa do deputado pelo PSB, Serafim Correia, que os reitores foram convidados. Que seja editada uma nova medida provisória contemplando a primeira parte, que é consenso, o próprio governo concorda. E, num segundo item, o governo discipline essa questão dos investimentos em áreas administrativas ligadas umbilicalmente aos laboratórios. Porque a maneira como ficou muito em aberto. Imaginem que no Brasil, entre lei de informática e lei de Zona Franca, o total são 6 bilhões de reais. 20% disso, 1,2 bilhão. Aí 1,2 bilhão, possibilitando áreas administrativas, ia desovar muito estoque de imóveis. E os recursos de P&D não se destinam a isso. O deputado pela Rede, Luiz Castro, sugeriu ainda que o documento seja elaborado pela Procuradoria da Casa e assinado por todos os deputados. Excelentíssimo, magnífico reitor Silvio Puga colocou com clareza a necessidade de estabelecermos os parâmetros concretos, legais, para que se tenha esses investimentos em parceria com a iniciativa privada, em parceria com as universidades, garantidos, mesmo que eles contemplem e vão ter que contemplar necessariamente algumas áreas administrativas. As indústrias colaboram com 5% da renda bruta para serem usados em investimentos de pesquisa e desenvolvimento, sendo 2,7% reinvertidos em ensino na própria empresa e 2,3% nas universidades. Diante do cenário de ataques contra a Zona Franca, deputados apontam responsabilidade do governo do Amazonas e falta de interesse da bancada federal no Congresso para solucionar a questão.
A bancada de oposição da Assembleia Legislativa do Estado aponta a resistência do governo federal ao manter o decreto que reduz incentivos fiscais das indústrias de concentrados de refrigerante como retaliação à Zona Franca. O presidente da Casa, deputado Davi Almeida, disse que o fator motivador do impasse foi uma decisão equivocada do Amazonas durante uma votação no Conselho Nacional de Política Fazendária em novembro do ano passado. O secretário de Fazenda do Estado, Alfredo Paes, foi o único representante do CONFAS a votar contra a lei que permite aos estados e ao Distrito Federal deliberar sobre o perdão de créditos tributários. A lei não trata de benefícios concedidos à Zona Franca. Para Davi Almeida, essa ação refletiu diretamente na decisão de Eduardo Guardia, já que, na época, Guardia era secretário executivo da Receita Federal. Quando o amazonino entrou, ele não só votou contra, como entrou com uma ADIM contra a decisão do CONFAS. Sabe o que ele provocou com isso? Ele provocou nada mais, nada menos. O representante do Amazonas no CONFAS, orientado pelo governo, votou contra. Ele atraiu toda a ira dos demais estados da federação. O deputado pela Rede, Luiz Castro, reforçou o discurso de Davi Almeida e afirmou que a bancada federal do estado, incluindo deputados e senadores, também tem responsabilidade na questão. Para Castro, é preciso ter uma maior atuação junto ao Congresso para que o decreto seja revogado. Há uma perda de qualidade, de comprometimento, de compromisso, de ação efetiva dessa bancada, tanto de senadores quanto deputados federais, na defesa do polo industrial de Manaus. Quem lembra, naquela época, do ex-senador Arthur Vigílio, que inclusive muitos dizem que foi melhor senador do que prefeito, como havia um empenho e uma liderança forte em defesa do polo industrial. Enquanto nós não recuperarmos a capacidade de dialogar as nossas bancadas com as bancadas do Pará, do Acre, de Roraima, de Rondônia, do Tocantins, do Maranhão, em função dos interesses coletivos da região amazônica, nós não vamos a um lugar nenhum. Nós ficamos apenas como suplicantes dos favores fiscais do governo federal e demonstrando que depois de tantos anos de incentivo fiscal, de tantas arrecadações bilionárias dos governos do Amazonas, nós estamos ainda com a terceira sociedade mais pobre do Brasil, segundo o IBGE. O deputado José Ricardo Lula criticou o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias encaminhado pelo governo à Assembleia. O motivo é a possível isenção de ICMS no diesel para as empresas de transporte público de Manaus. Para 2019, a ideia do governo do estado é garantir que as empresas que operam o transporte coletivo em Manaus sejam isentas do pagamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, que incide no diesel utilizado como combustível. Além disso, o Executivo deseja manter outra isenção fiscal, desta vez no IPVA. A iniciativa consta na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que tramita na Assembleia Legislativa do Amazonas. Na visão do deputado José Ricardo, o parlamento precisa ter cautela na apreciação destas isenções. Isso porque o projeto da LDO não traz valores exatos relativos às renúncias fiscais, nem um impacto orçamentário para o governo do estado e para os empresários. O parlamentar acredita que a população pode não ser beneficiada com a medida. O Estado já havia concedido incentivos semelhantes em anos anteriores. Isso culminou, inclusive, numa denúncia de que as empresas não estariam utilizando de forma correta os incentivos, porque o objetivo era exatamente manter o valor da tarifa, não aumentar a tarifa de ônibus, porém a tarifa aumentou assim mesmo. E, pelo que foi demonstrado numa denúncia preliminar, também não era utilizada aquela quantidade total de diesel que estava isenta, portanto, de pagamento de impostos. Então, uma fraude na renúncia fiscal. E é por isso que nós queríamos aqui uma investigação, uma CPI, que não foi aprovada, não foi adiante. Eu quero agora, inclusive, saber qual é o valor da renúncia fiscal. O deputado afirmou que vai apresentar um requerimento à mesa diretora para que representantes da Secretaria de Fazenda venham ao Poder Legislativo prestar esclarecimentos sobre os valores de isenção. O deputado Josué Neto pediu hoje a reestruturação da Secretaria de Estado de Planejamento. Josué Neto relembrou todos os objetivos da CEPLANCT. Entre eles, citou o crescimento econômico, a inovação tecnológica e a busca do pleno emprego. Para o deputado, é preciso valorizar e possibilitar que o órgão desempenhe suas funções. A CEPLANCT é um dos órgãos mais importantes da estrutura do governo do Estado
porém não é reconhecida como tal. O outro objetivo da Semplanct: estabelecimento de negociações econômicas nos planos nacionais e internacionais visando investimento estratégico. O que quer dizer isso? Ela é responsável por trazer ao Amazonas, ao Polo Industrial de Manaus, junto com a Suframa, fábricas e empresas multinacionais que aumentam os postos de trabalho no nosso estado e na nossa cidade. Outra função da Semplanct, deputado Sabá Reis: promover incentivo fiscal e tecnológico. Sabe o que quer dizer isso? Quando o empresário recebe um incentivo fiscal, e Vossa Excelência é empresário, Vossa Excelência tem margem para usar os recursos ou para investimento ou para recrutar novos trabalhadores, novos postos de serviço. Vossa Excelência tem dinheiro em caixa, o que Vossa Excelência faz? Novos investimentos ou aumenta a sua capacidade de venda, trazendo o quê? Recursos humanos, novos postos de trabalho para a sua empresa. Essa é uma das funções da Semplanct. E a última, o apoio à implantação de empresas geradoras de emprego e renda. Ou seja, a Semplanct, cabe a ela tudo isso, mas ela não consegue fazer isso. No mês de abril, um decreto do governo do estado solicitava a transferência do setor de incentivos fiscais e desenvolvimento econômico da Semplanct para a estrutura da Secretaria de Fazenda, mas o ato foi revogado. A manutenção das prerrogativas da Semplanct recebeu apoio dos deputados do Amazonas. Além de fiscalizar em torno de 580 empresas incentivadas do Polo Industrial de Manaus, os técnicos da Secretaria analisam os projetos apresentados pelas empresas ao Conselho de Desenvolvimento do Amazonas, o CODAM. Deputado Platini Soares volta a cobrar o pagamento dos salários atrasados dos terceirizados do Hospital João Lúcio. E o Poder Legislativo cedia seminários sobre educação básica. É o que você vai ver a seguir. A democracia só acontece quando você faz acontecer. Seja mesário nas eleições e faça parte do momento mais importante da democracia. O treinamento e o trabalho nas eleições dá direito a folga em dobro e desempate em concursos públicos. Inscreva-se no site do TRE e garanta sua participação. TRE Amazonas. És formosa de natureza. A vida corre em tuas veias. Todos os olhos estão voltados para ti. Tens o sangue verde da nobreza. Não negas água, nem o teu fruto, nem esperança para a humanidade, que tem medo de seu próprio futuro. Preserve. O Poder Legislativo sediou um seminário de educação básica que discutiu os desafios e as estratégias na formação escolar no Amazonas. O seminário foi realizado pela Escola do Legislativo da Aleam e reuniu especialistas em diversas áreas da educação. O número de inscritos superou as expectativas dos organizadores, o que mostra o interesse da categoria em agregar conhecimento. E nós acreditamos que o momento que nós estamos vivendo é importante trazermos a prioridade a quem realmente merece relevância, e a educação para o nosso futuro é essencial. Então, percebemos que os professores já estão buscando novidades, estão precisando de novidades. A tecnologia ela está em eterno movimento, está modificando tudo. Então, nós precisamos estar atualizados também para poder acompanhar essa geração toda de pessoas com ideias novas, né, mentes abertas. Então, nós estamos trazendo os melhores palestrantes, todos doutores em seus assuntos, para poder contribuir e esses professores saírem já com um conhecimento agregado, né, nesse momento especial. Para os palestrantes, o encontro permite debater ideias, mas também abre espaço para refletir sobre o papel do professor nos desafios da educação. Eu estou trazendo uma proposta de reflexão, né?
É sempre bom a gente se permitir a refletir o nosso papel enquanto protagonista desse processo, né? Porque a gente costuma cobrar das políticas, mas a gente esquece que as políticas são construídas por nós, devem ser construídas por nós. Então eu quero primeiro agradecer a oportunidade e parabenizar a iniciativa, né? Porque esse é um tipo de discussão que não se tem muitas vezes na escola. Então a gente precisa criar um espaço para que essas discussões surjam e a gente acabe tendo essa oportunidade para reflexão. Então eu estou trazendo essa proposta, né, de refletir um pouco sobre esses desafios, né, e por que eles ainda perduram por tantos anos na educação e como que a gente pode superar isso, né? Como é que a gente pode minimizá-los, pelo menos, né? Então a gente está trazendo essa proposta em cima de uma reflexão mesmo, uma reflexão crítica social. Entre os temas abordados, o ensino religioso nas escolas foi tratado pela professora Rosângela Siqueira. Ela lembrou que, mesmo polêmico, o assunto mostra a necessidade do respeito entre as diferenças em todas as áreas. A ciência da religião, ela nos traz um arcabouço histórico, cultural dessas matrizes indígenas, africanas, asiáticas, para que a gente contextualize na escola como um ensino e um aprendizado, direito para que o aluno conheça, né, a complexidade que existe a nível não somente de Brasil, mas a nível, né, muito mais até global. E isso é interessante, é um tema polêmico. Realmente nós não estamos na escola com o papel de ensinar ninguém a ter uma religião, muito pelo contrário, mostrar que a religião está no centro da sociedade e com ela tem os seus valores, tem os seus dogmas, tem todos os seus ensinamentos e nós, como educadores, temos que fazer o papel da escolarização. Para o presidente do Poder Legislativo, a iniciativa da ALEAN visa valorizar os professores e investir na qualificação. Nós trouxemos esse tema para a Assembleia para fortalecer, para valorizar, para qualificar o professor, dando a ele condições de um aprendizado, para que esse aprendizado possa ser espraiado, possa ser levado para as salas de aula. Não é somente na questão salarial, mas também no agregamento de conteúdo, né, para a vida do professor, é que nós possamos, nesse momento, ter esse grande seminário em que irá contribuir para o crescimento desses professores e, posteriormente, esse conhecimento sendo repassado aos alunos na sala de aula. O deputado Carlos Alberto trouxe ao plenário dados relativos à violência contra idosos no Amazonas. No ano passado, foram mais de 13 mil ocorrências registradas pela Secretaria de Segurança. Nos últimos 2 anos, o aumento chegou a 30%. A extorsão, por meio de empréstimos consignados, está entre os abusos mais crescentes registrados contra idosos. Já a agressão física tem dado lugar a outras formas de maus-tratos mais difíceis de comprovar, como o abandono. Esses são alguns dos dados que foram levados ao plenário da Assembleia pelo deputado Carlos Alberto, do PRB. Conforme o governo do estado, em 2017 foram mais de 13 mil ocorrências de crimes relacionados à violência contra idosos. Em 2016, eram pouco mais de 10 mil casos. O discurso do parlamentar se deu nas vésperas do Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, celebrada em 15 de junho. A data foi definida no ano de 2006 pela Organização das Nações Unidas, com a proposta de sensibilizar a sociedade para o combate das diversas formas de violência cometida contra a pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. São dados preocupantes. Em menos de 6 meses, 5 meses, nós já temos registrado mais de 5 mil violência contra idosos, maltratos contra idosos. São mais de 5 mil casos nessa situação. Então, preocupa e muito em saber que o ano passado, durante todo o ano, tivemos mais de 13 mil casos nos quais os idosos foram vítimas, ou de uma maneira ou de outra. Denúncias de violência e negligência contra idosos podem ser feitas pelo Disque Direitos Humanos, o Disque 100,
pelo Programa de Atendimento Domiciliar ao Idoso, Disque 165, e pelo número direto da Delegacia Especializada em Crimes contra o Idoso, 3214-5800. E o deputado Platini Soares voltou a cobrar o pagamento dos salários atrasados dos funcionários terceirizados do Hospital João Lúcio. Até agora, os trabalhadores só receberam o mês de janeiro. Platini Soares já havia se pronunciado sobre o assunto na semana passada, quando cobrou a regularização do pagamento dos funcionários terceirizados do Hospital João Lúcio. Eles estavam há 6 meses sem receber salários. No pronunciamento feito nesta quinta-feira, o parlamentar afirmou que o governo do estado fez recentemente o repasse referente a 2 meses de contrato com a empresa Podium, responsável pelos funcionários. Mas os trabalhadores receberam apenas 1 mês de salário. Os funcionários estavam numa situação análoga à de escravo. Estavam trabalhando há 6 meses sem receber salário e com medo da demissão. A empresa cheia de irregularidades, que nós apontaremos em um momento oportuno, as irregularidades dessa empresa. Receberam, após o nosso pronunciamento, 2 meses, porque o Estado também estava sem pagar a empresa, mas não priorizaram os salários, pagaram apenas o salário de janeiro. E os servidores continuam há 5 meses sem receber salário. Então, é algo muito grave, porque trata-se de uma verba alimentar, é o salário, tem que ser mensal, não tem como você passar a pagar de semestre a semestre 1 mês. Quando será o próximo pagamento? Totalmente incerto. As famílias precisam ter uma programação para poder se manter. Os trabalhadores afetados atuam em serviços como recepção, portaria e conservação, por exemplo. E o Alê Notícias fica por aqui. Uma ótima noite para você e até amanhã com o resumo da semana.